Já imaginou encontrar um ritual antigo na internet e decidir testá-lo com seus amigos, só por diversão? E se esse ritual realmente funcionasse? Pois é exatamente isso que acontece em Aquele que Caminha Sem Rosto, uma ideia de filme de terror que vai te deixar sem dormir por um bom tempo. Hoje, vamos mergulhar nessa história e imaginar como seria o filme de terror found footage mais assustador dos últimos anos. A trama segue 4 amigos: Lia, a líder curiosa; Davi, o medroso do grupo; Nina, a cética que busca explicações lógicas para tudo; e Caio, o cinegrafista que está gravando cada passo para um mini documentário sobre lendas urbanas. A aventura deles começa quando Lia descobre um ritual bizarro num fórum antigo da internet. Um ritual para invocar uma entidade sem rosto. A regra é clara: para vê-lo, você deve primeiro ser visto. O grupo decide ir até uma floresta isolada para realizar o ritual. Eles formam um círculo com 8 velas pretas, e cada um segura um objeto que representa seu maior arrependimento. Juntos, recitam a frase sinistra: Aquele que caminha sem rosto, deixamos nossa memória em sua fronte. Venha. No início, é só uma brincadeira. Eles riem, fazem piadas. Mas, de repente, as chamas de todas as velas se apagam ao mesmo tempo. Um silêncio pesado cai sobre a floresta, quebrado apenas por um som metálico e distante, como se uma torre antiga estivesse rangendo ao vento. A partir daquele momento, a brincadeira acaba. O medo se torna real. O primeiro ato do filme seria toda essa preparação. A gente sentiria a dinâmica do grupo, a empolgação misturada com um leve receio. A cena do ritual seria o ponto de virada, onde o clima de aventura se transforma em puro terror. A câmera de Caio, tremendo um pouco, capturaria a mudança no rosto de cada um deles quando percebem que algo deu muito, muito errado. No segundo ato, a maldição começa a se manifestar. Caio, ao revisar as gravações, nota algo perturbador. Uma figura alta e esguia, parada e imóvel entre as árvores, bem no fundo da imagem. A criatura só aparece por um instante, quase como uma falha na gravação. Mas ela está lá. Eles começam a ouvir sons estranhos durante a noite, passos que imitam os deles, sempre um pouco atrasados. Quando eles param de andar, os passos continuam por mais um segundo antes de cessar. É sutil, mas enlouquecedor. Os pesadelos se tornam um tormento compartilhado. Todos sonham com a mesma floresta escura, com a sensação de estarem sendo observados por algo sem rosto. Nina, a cética, começa a ser a mais atormentada. Ela ouve sussurros com seu nome quando está sozinha. Davi, o mais medroso, vive um pesadelo acordado. Toda vez que ele pisca os olhos, a figura parece estar um pouco mais perto. Ele tenta não piscar, mas é impossível. Uma das cenas mais arrepiantes seria quando eles percebem que estão presos. Eles tentam seguir as trilhas para sair da floresta, mas não importa qual caminho escolham, eles sempre acabam de volta no mesmo lugar onde fizeram o ritual. O desespero se instala. A criatura não é apenas uma assombração distante. Ela está brincando com eles, cercando-os. A floresta se tornou sua armadilha. Em uma noite, enquanto estão abrigados numa cabana abandonada, um braço, anormalmente longo e fino, surge lentamente da escuridão do teto, não para atacar, mas apenas para pairar sobre eles, como se dissesse: eu sempre estive aqui. O terceiro ato traria a revelação sobre a verdadeira natureza da entidade. Ao encontrarem um diário antigo na cabana, pertencente a outra vítima, eles descobrem a verdade. A criatura não mata suas vítimas de forma rápida. Ela se alimenta de memórias. Especificamente, as memórias mais dolorosas, aquelas ligadas aos arrependimentos que eles usaram no ritual. A cada ataque, a cada toque gelado, uma parte da identidade deles é apagada. O objetivo da criatura é esvaziá-los por completo, até que eles se esqueçam de quem são e se tornem apenas mais uma casca vazia, um daqueles que caminham sem rosto, condenados a vagar pela floresta para sempre. É aqui que o terror psicológico atinge seu ápice. Caio, o cara que documenta tudo, começa a apresentar os primeiros sinais. Ele olha para Lia, sua amiga de infância, e pergunta, confuso: desculpa, qual seu nome mesmo?
A câmera cai de sua mão enquanto ele olha para os amigos como se fossem estranhos. Eles percebem que o tempo está se esgotando. Não é uma luta pela sobrevivência. É uma luta para não serem apagados da existência. E isso nos leva ao quarto e último ato, o desespero final. O grupo tenta desesperadamente reverter o ritual. Eles acendem as velas novamente, tentam recitar as palavras ao contrário, mas nada funciona. O som metálico fica mais alto, mais próximo. A figura sem rosto agora não se esconde mais. Ela caminha lentamente em direção a eles, inevitável, seus longos braços se esticando. E o final seria sombrio, sem esperança, bem no estilo found footage. A última cena seria gravada pela câmera de Caio, que está no chão. Ele já quase sem nenhuma memória, olha diretamente para a lente, para o público, e com os olhos vazios, pergunta: "Quem são vocês?" Atrás dele, a criatura se ergue sobre o grupo. A imagem da câmera começa a falhar. A luz pisca freneticamente. De repente, ouvimos um som horrível, como uma fita sendo mastigada e engolida por um videocassete. A tela fica preta. Silêncio total por alguns segundos. E então, uma última frase aparece escrita na tela. Alguns rituais não chamam algo. Eles liberam. Essa história tem um potencial incrível para cenas aterrorizantes. Imaginem a cena da gravação encontrada no celular. Eles acordam e encontram um vídeo deles mesmos dormindo, filmado de um ângulo que seria impossível. Ninguém admite ter gravado. A ideia de que a criatura não só observa, mas também interage com a tecnologia deles é de arrepiar. O filme não dependeria de sustos fáceis, mas de uma construção lenta de pavor, onde o verdadeiro monstro é a perda da própria identidade. Seria um filme para ficar na sua cabeça por muito tempo depois de assistir. E aí, o que acharam dessa ideia? Vocês teriam coragem de assistir a Aquele que Caminha Sem Rosto? Deixem aí nos comentários qual cena vocês acham que seria a mais assustadora. Muito obrigado por assistir. E se você curte histórias de terror como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima.